Boa noite. A paz seja com todos. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus é a videira verdadeira. E Ele diz que para que nós tenhamos vida, nós precisamos estar ligados nele. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos. Vocês são os galhos dessa videira. E Ele diz que assim como o galho não sobrevive desligado do tronco da árvore, assim também nós, se não estivermos ligados a Ele. Essa palavra ela fala a respeito de estar ligado e de permanecer ligado. Nós precisamos, em Cristo Jesus, estar ligados em Jesus, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos receber dele a vida, receber dele o alimento. Assim como o galho, ele é alimentado pelo tronco, pela raiz, assim também todo aquele que está ligado em Cristo é alimentado por Cristo e recebe vida de Cristo Jesus. Amém? E Ele diz aqui que toda a vara que não produz fruto, toda a vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Nós fomos chamados para dar bons frutos. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus preparou para nós boas obras para que nós andássemos nelas. Já é uma obra de Deus na nossa vida, porque nós sem Jesus não vamos dar bons frutos, não é verdade? Sem Jesus a gente não vai produzir coisa boa, mas ligados em Jesus a gente vai produzir o bem. Nós vamos produzir o amor, a esperança, a fé, não é verdade? E outras coisas, domínio próprio, porque esses frutos vêm para a nossa vida quando estamos ligados em Jesus. Se nós não estivermos ligados nele, como diz aqui a palavra de Deus, a gente seca, né? Seca como o galho não está grudado no tronco, né? Ele seca, ele morre. E ele diz mais: olha, vocês já foram limpos. Ele não diz que o Pai vai cortar a gente, mas ele diz: vocês já foram limpos pela palavra de Deus. O Pai já limpou vocês pela palavra. Ele diz: pela palavra que eu tenho falado, vocês já estão limpos, já estão preparados para produzir bons frutos. Amém? E ele diz aqui, permanecei em mim. Versículo 4, na nossa versão aqui diz: estai em mim. Em algumas outras versões diz: permanecei em mim. Na King James, por exemplo, diz isso: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou como está aqui: estai em mim e eu em vós. Como o galho de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós,
se vocês não estiverem em mim, não vão produzir bons frutos, não é? E ele diz mais: eu sou a videira, e vós os galhos, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele diz aqui uma coisa muito importante: sem mim nada podeis fazer. Tem muita gente que acha que é muito cheio de si, acha que pode realizar qualquer coisa, acha assim que é a força do braço, acha que é a inteligência, porque é muito inteligente, porque é muito hábil. Mas, irmãos, sem Jesus a gente não pode nada, não é verdade? Sem Jesus nós não temos poder algum, nós não temos poder nem sobre a nossa vida, não é verdade? Quem pode dizer se vai acordar amanhã? Ninguém pode garantir que amanhã vai acordar e respirar e olhar o sol, porque nós não controlamos essas coisas, nós não temos poder nem para isso, não está no nosso controle, não é verdade? Então cada dia que nós vivemos é uma dádiva, e quando nós reconhecemos que tudo que nós temos, realizamos ou temos vem das mãos de Deus, nós temos uma vida mais equilibrada, não é verdade? Aquilo que vale a pena na vida, irmãos, a gente tem que estar em Cristo Jesus, né? Porque senão até o sucesso traz problemas, né? Tem gente que tem tanto sucesso na vida, tem tanto sucesso que aquilo é um peso, é um desastre na vida dele, né? É uma coisa terrível. Mas em Jesus a gente tem equilíbrio. Em Jesus nós temos vida, em Jesus nós temos esperança, e quando nós estamos ligados a Ele, nós temos o nosso coração preenchido. Mas Jesus disse que aquele que está ligado nele, esse dá muito fruto, esse realmente vai viver uma vida plena. Jesus diz assim, que eu vim para que tenham vidas e tenham vida com abundância. Vida abundante não é você ter bilhões e bilhões e poder fazer tudo que dá na cabeça. Vida abundante é você poder viver em paz, você poder ter a sua vida desfrutando daquilo que é normal, daquilo que é necessário, daquilo que é bom, não é verdade? E você estar ligado em Jesus, você tem paz, você tem esperança, você tem fé, e você anda em retidão diante dele, e você vai colher os frutos. E Jesus diz aqui: sem mim nada podeis fazer. Não é a força do braço, não é a inteligência, porque aliás tudo isso também foi Deus que deu, mas é a bênção de Deus que enriquece. Ele diz: isso não acrescentará dores. Se alguém estiver em mim, esse dá muito fruto, mas aquele que não estiver ligado, se alguém não estiver em mim, não permanecer em mim, não estiver em mim, esse galho é como um galho seco, que vai secar, e colhem e lançam no fogo e ardem. É que nem um galho seco que pega fogo na fogueira, né? Por quê? Porque não está ligado na fonte da vida. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, aqui tem uma promessa maravilhosa, que Deus diz assim, que Ele responde às nossas orações. Coisa mais boa que tem é quando você ora e você sabe que Deus te ouviu e Deus responde, não é? E Ele diz aqui que nós podemos pedir tudo o que nós quisermos e vai ser feito. Se nós estivermos em Jesus, a gente não vai pedir
coisa errada, a gente vai pedir o que é bom. Porque quem está ligado em Cristo tem a mente de Cristo, não vai pedir o mal. Não é verdade? Tem gente que pede e não recebe porque pede o mal. Não é verdade? Tem gente que às vezes deseja certas coisas que até é um pecado. Então Deus não vai conceder isso, porque essa pessoa que deseja a coisa errada é porque na verdade ele não está em Cristo, não tem a mente de Cristo, ele ainda é um homem natural que pensa tudo errado, tem uma mente errada, tem a sua natureza ainda não está transformada e ele traz a natureza do pecado, ainda domina a vida dele. Então esse homem não vai receber tudo que ele quer. Ainda bem, ainda bem. Mas quando você nasceu de novo, você é nova criatura em Cristo Jesus, você tem a mente de Cristo, você vai pedir o que você quer, e o que você quer é o que Deus quer, e é o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E diz aqui que nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E aqui Jesus começa a falar do Evangelho e da mensagem central do Evangelho, que é o amor. Quando Jesus ele diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, minha alegria, permaneça em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. E o meu mandamento é este, porque ele fala assim: guardar o meu mandamento, o meu vai amar, mas aí ele explica qual é o mandamento. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando Jesus ele ensinou esse mandamento aqui, primeiro ele diz para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então tem três coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e amar a si mesmo. E o mandamento dele é o amor. É por isso que quando ele conta aquela passagem, uma parábola do bom samaritano, ele diz: um homem ia indo de Jerusalém, né? Um homem ia seguindo o seu caminho e foi assaltado, e os assaltantes o deixaram meio morto. E aí ele diz: e aí passou um sacerdote e passou de largo, ele passou longe. E depois veio o levita e passou e olhou, e também, já que o sacerdote não tinha feito nada, ele também não fez, foi embora. E aí passou um samaritano, e vendo aquele homem assaltado, ferido, caído no chão, quase morrendo, ele vai e socorre aquele homem, coloca azeite para aliviar a dor, e depois coloca vinho para desinfectar os machucados, depois coloca sobre o seu jumento, leva até uma estalagem. Depois que ele tira uma quantidade de dinheiro, diz assim: olha, para o dono da estalagem, cuida dele, se você gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar eu pago. E Jesus mostra nessa parábola, ele mostra que não adianta ter religião se a pessoa não tem amor no coração. O sacerdote estava no mais alto grau de cargo eclesiástico da época. O levita, a mesma coisa, era o assistente do sacerdote. E eles não fizeram nada, não tiveram amor ao próximo. E eles, por causa disso, Jesus olhou e viu, falou: olha, eles estão muito errados, a religião sem amor não vale nada. A religião do sacerdote, a religião do levita, sem o amor, estava muito longe de agradar a Deus.
E de repente um samaritano, que era um povo que era desprezado pelos judeus, tinha até um grupo que de vez em quando orava, olhando para Samaria, e amaldiçoava a Samaria e os samaritanos, de tanta raiva que eles tinham deles. E agora Jesus pega justo um samaritano para confrontar mesmo os religiosos. Ele pega o samaritano e diz: ele, o samaritano, cuidou deles. E ele pergunta: quem é o próximo do homem assaltado? E aí eles dizem: é o samaritano que cuidou dele. E Jesus diz: vá tu e faça o mesmo. Então, irmãos, o mandamento de Jesus é o amor ao próximo, que nós nos amemos uns aos outros, andemos em amor, não é? Porque quem faz isso, ele tem vinda de Deus para ele cumpre o mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E como é que foi que Jesus nos amou? Ele nos amou tanto que morreu por nós. Ele nos amou de tal maneira que ele morreu por nós, né? Ele disse: muita gente podia morrer por alguém bom, né? Pode ser que alguém se animasse a morrer por um bom, por um justo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos dele e afastados dele, e ele pagou o preço por nós, quando nós ainda estávamos afastados dele. Amém? E ele disse: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E ele diz mais: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Louvado seja Deus. Jesus nos chamou para a gente ser amigo dele, sermos amigos de Deus. Amém? Então que a gente viva como amigo de Deus. Amém? Ele diz mais: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Quando você produz fruto, você vai orar e você vai ter resposta das suas orações. Sabe o que é isso? É uma bênção muito grande você poder falar com Deus e ter respostas. Você falar com Deus e Deus falar para você assim: olha, está concedido o que você pediu. Amém? Por menor que seja, viu, irmãos? Por menor que seja aquilo que você pediu, quando você é atendido, é muito bom, muito gratificante. Isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. E Jesus vai até mais além. Ele diz que a gente tem que amar até os inimigos. É ou não é? Coisa dura, né? A gente não deve ter inimigo, mas às vezes você tem alguns que são gratuitos, né? Você não quer ser inimigo dele, mas muitas vezes tem gente que é inimigo seu gratuitamente. E Jesus disse que a gente tem que orar por eles. Ore pelos seus inimigos, faça bem a quem te faz mal, fale bem de quem falou mal de você. E assim nós vamos produzir nesse mundo algo melhor, não é? Vamos melhorar. A gente melhora e os outros também. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Que você fique com essa palavra aqui, ó. Sem mim nada podeis fazer. E se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, você pode pedir tudo o que você quiser e será feito. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.